E a Patrícia Darsam do APSA já está aqui conosco para olharmos para as incidências deste quarto relatório anual dos mercados financeiros. Patrícia, boa noite. Quando olhamos para este relatório, com que ideia é que ficamos dos mercados financeiros em África no geral? Boa noite, obrigada pela oportunidade. Bom, de uma maneira geral, o que nós vemos é que cada vez mais, se nós olharmos para a primeira edição, que foi em 2017, nós tínhamos cerca de 17 países, que eram países de foco do relatório. Hoje já estamos na quarta edição com cerca de 23 países. Se nós olharmos a quantidade de países que existem na África, são cerca de 54, portanto já estamos quase na metade em tão pouco tempo. Então, a meu ver, isso demonstra que mais e mais as economias africanas começam a estar um pouco preocupadas com permitir que o mercado financeiro desenvolva-se, criar standards globais de forma a atrair investimentos, não só estrangeiros, mas também capacitar investimentos locais. E mais nós vemos essa questão a acontecer. Quando iniciou o relatório, por exemplo, dos 17 países, apenas 3 economias é que estavam a mostrar liderança, acima dos 50 pontos em termos de posição. Hoje em dia já temos cerca de 17 economias a mostrarem acima dos 50 pontos, o que é muito bom. Então demonstra que, de facto, há uma tendência de consolidação dos mercados financeiros. E de olhar para isto, para o mercado financeiro, como algo que pode impulsionar o desenvolvimento económico. Neste momento, quais são os grandes motores de crescimento dos mercados financeiros, com base no conteúdo deste relatório? Quais são os determinantes dos mercados financeiros em África? Bom, um dos maiores determinantes dos mercados financeiros é a própria estabilidade económica, a estabilidade do país, a estabilidade económica, a capacidade local dos investidores, a educação financeira. Esses, na verdade, são os principais motores, a transparência do mercado e a facilidade de se fazer negócio. Então, esses, na verdade, são sempre os maiores determinantes das economias. E este relatório aborda esses determinantes e dá algum guião para as economias que queiram, de facto, desenvolver e crescer, como é que devem olhar ter exatamente no sistema financeiro um motor de crescimento como económico. É que devem olhar para cada uma destas variáveis. Se nós quisermos fazer um benchmarking, o que podíamos dizer dos mercados financeiros em África comparativamente a outras geografias, a outros continentes, por exemplo? A nossa situação, como é que está? Bom, nós temos os nossos mercados financeiros são muito incipientes, de uma maneira geral. Se nós formos ver, por exemplo, a África do Sul é o que domina em maior parte, por exemplo, neste estudo em particular, são 6 pilares que são analisados e a África do Sul dominou em 2017 os 6 pilares, no início do estudo. Hoje em dia já não domina em todos eles, há pilares em que há outras economias africanas a dominarem, por exemplo, a Namíbia, Maurícias. Mas a nossa economia, de uma maneira geral, a economia africana, tem ainda muito para evoluir se nós olharmos para uma economia europeia ou mesmo os Estados Unidos. Ou asiática. Então há muito caminho para seguir, mas é preciso perseguir esse caminho, é preciso querer seguir esse caminho. E é promissor, digamos assim. E é promissor e vai abrir oportunidades a todas as vertentes. E uma das questões, só para concluir, uma das questões importantes, se olharmos para nossas economias africanas, é que nós somos países meramente importadores de uma maneira geral. Exportamos, sim, produtos, matérias-primas, mas importamos tudo. Então, ao desenvolver os mercados financeiros, eventualmente estamos a atrair investimento estrangeiro e estamos a potencializar as nossas economias com divisas que, na verdade, nós precisamos para as importações e para fazer a economia funcionar. Se olharmos para Moçambique, como é que ele se posiciona neste relatório? Como é que o nosso país se enquadra ou se situa neste relatório? É assim, nós temos um longo caminho para seguir. Se nós olharmos para uma economia como a sul-africana, que é a nossa vizinha,
temos ainda um caminho para seguir. Mas se nós verificarmos como nós estávamos e como nós estamos hoje, vê-se de facto muitos progressos. Se olharmos na posição que o relatório põe Moçambique na última edição do ano passado, vemos que eventualmente Moçambique perdeu uns 2 pontos em relação à edição anterior, mas em alguns pilares... Em termos de ranking, como é que estamos? Em termos de ranking, estamos na 17ª posição. De quantos? De 23 países. De 23 países. Ok. E antes estávamos na 15ª posição de 20 países. Portanto, proporcionalmente, nós não mudamos muito. Mas há alguns pilares que sofreram muita melhoria. Um dos pilares é o pilar que toca a questão da capacidade local, de investimento local. O outro pilar que também sofreu alguma melhoria e, na verdade, Moçambique conseguiu manter o nível foi o pilar da dimensão de mercado, que é a atividade do mercado da Bolsa de Valores, a capitalização bolsista. Portanto, há alguns aspectos que, de facto, nós ano a ano estamos a mostrar melhorias e temos que continuar nesse caminho para conseguir que, de facto, em termos de posição, na próxima edição, Moçambique registre uma melhor posição. Quais os aspectos que devem merecer a atenção de Moçambique? De que forma é que este relatório pode ajudar Moçambique a melhorar o seu sistema financeiro? É assim, como eu disse, o relatório toca para aí uns 6 pontos, 6 pilares. Dentro desses 6 pilares, há alguns pilares que, se Moçambique se focar com um pouquinho mais de empenho e suporte, claro, de toda a classe privada e suporte público e privado, nós conseguiremos facilmente atingir outros níveis. Eu falo, por exemplo, do pilar número 1, que fala da dimensão do mercado, que tem a ver com o volume de operações que acontecem na Bolsa de Valores, tem a ver com a capitalização bolsista, tem a ver com o número de empresas que estão registadas na Bolsa. Então, se nós nos focarmos nisso, se nós conseguirmos melhorar ou aumentar a quantidade de empresas que estão registadas na Bolsa, se nós conseguirmos melhorar o volume de atividade na Bolsa de Valores, a capitalização bolsista, diversificar os produtos. Nós, neste momento, temos, em termos de mercado de capitais, temos apenas 3 produtos, que são as ações, as obrigações de tesouro e as obrigações corporativas ou papéis comerciais. Então, se nós conseguirmos gradualmente desenvolver um pouquinho ou diversificar um pouquinho os produtos que estão disponíveis e focarmos um pouquinho na dinamização do mercado, consequentemente nós vamos ver melhorias nisso. Relativamente ao setor bancário em específico? Relativamente ao setor bancário específico, nós temos um dos pontos positivos nós temos um sistema de primary dealership. Então, isso permite com que os bancos que estejam registados junto à Bolsa de Valores possam ser os primeiros a dinamizar a atividade no mercado de Bolsa de Valores ou no mercado de capitais. Nós temos, inclusive o ABSA e alguns outros da praça, temos de facto autoridade para investir como primeiros investidores no mercado de capitais e depois podemos canalizar esse investimento para o público em geral, para as empresas que estejam interessadas. Portanto, isso é um dos fatores muito importantes na dinamização do mercado de capitais ou do mercado financeiro. Há países que não têm este sistema, por exemplo, e nós temos. Então, uma vantagem já competitiva em termos de mercado que nós já temos neste momento. Muito obrigado, Patrícia. Vamos continuar a seguir linhas de temáticas deste relatório de modo mais específico e voltaremos a contar consigo para aclarar um e outro aspecto que nos possa surgir. Uma última questão que gostava de trazer é que setores ou aspectos da economia podem se revelar determinantes para o desenvolvimento dos mercados financeiros, do mercado financeiro moçambicano. Ok, alguns aspectos macroeconómicos são relevantes, a estabilidade macroeconómica é relevante.
a adesão à moeda estrangeira. Por exemplo, se estivermos a falar de investidores estrangeiros que queiram vir investir em Moçambique, na altura em que quiserem repatriar os investimentos, terem disponibilidade em moeda estrangeira para adquirir e repatriar, isso é importante para investidores estrangeiros. A própria estabilidade da economia é importante. A questão do PIB per capita, porque isso também possibilita as pessoas ou os investidores locais a terem capacidade de irem ao mercado de capitais e fazerem investimentos. Portanto, esses são alguns aspectos que nós podemos olhar para, de facto, garantir que o sistema financeiro moçambicano possa, de facto, evoluir. Obrigado, Patrícia da SAM, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Boa noite. Boa noite.